Fala torcedor, torcedora, tudo bem com vocês? Vem chegando mais um Jogada do Vozão, está no ar para falarmos sobre a reapresentação do Alvinegro de Porangabuçu. A data, que seria inicialmente dia 26 de dezembro, mudou. Este dia vai ser ali o início dos treinos remotos, depois que o Vozão vai ter treinos presenciais no CT de Porangabuçu. Você já sabe a data? Dia 2 de janeiro. O Ian Laurindo já cortou aqui pra mim, que eu tô aqui na lateral, porque dia 2 de janeiro tem um treino de reapresentação dos jogadores do Ceará aqui no CT de Porangabuçu. Dia 26 de dezembro de 2025 começam os treinos remotos ali, que os jogadores vão receber todo um cronograma, que o Departamento de Futebol, juntamente com o Departamento Físico, o Departamento Médico e também a Comissão Técnica de Moza, vão passar para esses atletas. E quais são os atletas, Samuel? Já tem informação sobre a negociação de jogador chegando em Porangabuçu? Calma, gafanhoto, vamos falar tudo isso e muito mais aqui no Jogada do Vozão, se não for no episódio de hoje, nos próximos, porque tudo só se fala neste assunto. Quem fica, quem sai, quem chega, quem vai voltar para o Ceará, tudo isso e muito mais nós estamos trazendo em tempo real no Instagram de Jogada. Qualquer informação nova tá pingando no nosso Instagram e também no nosso site, diariodonordeste.com.br/jogada. Você consegue ali ter todas as informações sobre o Alvinegro de Porangabuçu e de todos os times no geral deste campeonato cearense. O Vovô tem data de representação modificada para o dia 2 de janeiro e aí entra um problema, né? Porque vai ter praticamente uma semana de preparação, técnico novo para poder passar suas ideias, conhecer novo elenco, tudo isso de forma presencial no Vovozão. Isso porque o Ceará ele tem data de estreia no Campeonato Estadual dia 10 de janeiro, na segunda rodada do Campeonato Cearense, porque na primeira, tanto o Ceará como o Fortaleza vão folgar, voltam a jogar para a próxima temporada somente na segunda rodada do Campeonato Estadual. O Vovô dia 10 de janeiro no Estádio Domingão para enfrentar o Floresta. É o pontapé inicial do Ceará na próxima temporada. Depois, joga no dia 14 de janeiro, pouco tempo de preparação, no Estádio Presidente Vargas, contra o Maranguape, do nosso querido Breno Rebouças. E aí a gente vai ter ali um tempo de preparação muito curto para o técnico Mozart conhecer o elenco do Ceará, e aí a gente tem aquelas dúvidas, né, em relação de atletas que vão ficar, e vamos trazer agora para vocês, torcedores, atletas que podem retornar para este próximo momento do Vovô. Atletas que estão emprestados, mas que têm vínculo contratual com o Alvinegro de Porangabuçu. Estou falando especificamente de 4 peças. O zagueiro Iago, do lateral esquerdo Eric Melo, aquele mesmo, dos atacantes Lucas Rian e também de Janderson. Você lembra deles, torcedor? O Iago é um zagueiro jovem, Iago Lincoln, né? Ele chegou a atuar em poucas partidas no time profissional e foi emprestado para algumas equipes. Ele foi muito bem lá no Londrina, no Paraná, jogando a Série C, a 3ª divisão. É tanto que ele conseguiu acesso junto ao time do Londrina para a Série B do Campeonato Brasileiro. E deve ser companheiro de Gabriel Lacerda na próxima temporada, que já acertou sua ida também para o time do Paraná. Isso porque Iago deve ter seu vínculo contratual com o Vovô mantido, mas deve ser emprestado novamente. Isso pode ser para o Londrina ou para outra equipe ali do cenário nacional, seja jogando Série B ou Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda existe essa conversa, mas para o Ceará ele não volta. Ele deve ser emprestado, é a informação que nós temos. O Eric Melo, lateral esquerdo, ele jogou a Série B pela Ferroviária, lá do interior de São Paulo. E acabou que sendo ali aproveitado na segundona. Ele deve também ter sua situação avaliada. Não existe ainda uma definição se ele vai ser emprestado ou se retorna para se integrar ao novo elenco do Ceará. Tanto ele como o Janderson. Vou pulando aqui o Lucas Ian, porque o Janderson também tem uma situação parecida com o Eric Melo. O Janderson estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, disputou a competição pelo Remo e conseguiu acesso. Ele, teoricamente, voltaria a ser reintegrado ao elenco alvinegro. Só que isso ainda não é martelo batido. Ele tem essa situação junto ao Ceará e pode ser emprestado novamente ou ser integrado. São as duas peças que ainda existem dúvidas dentro do Departamento de Futebol do Ceará se eles permanecem, voltam a ser integrados ou são emprestados novamente para outras equipes. Seja para o Londrina, seja para a Ferroviária, no caso do Eric Melo, ou o Janderson continuando no Remo ou para outra equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, caso assim o Departamento de Futebol avalie necessário.
mas são dois atletas que hoje estão sendo observados, conversando com o Moza se ele vai querer ou não continuar com o Ceará, para esses dois jogadores permanecerem no Ceará para a próxima temporada. Eu pulei o Lucas Ian porque o caso dele é semelhante ao do zagueiro Iago. Ele foi emprestado recentemente ao São Bernardo, do interior de São Paulo, e por lá ele fez uma boa competição também. Teve seu vínculo contratual estendido com o Vovô, teoricamente também voltaria para 2026, mas a informação que nós temos é que ele não volta, vai ser emprestado novamente, por isso tanto Iago como Lucas Ian são cartas fora do baralho do técnico Moza, pensando em 2026, neste curto período que ele vai ter de preparação. E aí vamos agora para os atletas que têm contrato, atletas que estavam no atual elenco do Vovô e terminam 2026 jogando com o técnico Léo Condé. Outros nem tanto, né? Mas aí, neste elenco de jogadores que o Ceará tem à disposição, são 15 jogadores. 2 goleiros, no caso Richard e Bruno Ferreira, os zagueiros Marlon, William Machado e Éder, o lateral direito Rafael Ramos, os volantes Richardson, Lucas Lima, Dieguinho, e além dos meia-atacantes, Matheus Araújo, Vina e os atacantes Guilherme, Fernandinho, Pedro Henrique e Luca. Todos esses jogadores têm contratos com o Ceará, alguns até o final de 2026, outro com contrato finalizado em 2027, já tem atleta com contrato até 2028, é o caso do Guilherme, 27 é o Luca. Então o Vovô tem todo esse cenário aí com essas peças que hoje estão no seu elenco. Pergunto a você, torcedor, perguntinha básica, trabalho de casa mesmo que eu passo para vocês. Quem vocês queriam permanecer para 2026? Quem vocês acham que não tem mais clima para permanecer? Até mesmo em relação às peças que eu trouxe anteriormente. Janderson, Eric Melo, Lucas Ian e Iago. Vocês acham que deveriam ser reintegrados ao atual elenco que hoje é este aqui para o técnico Léo Condé? Para o técnico Moza, no caso? Inclusive, João Paulo Silva deu entrevista recentemente que William Machado e Dieguinho são duas necessidades, são duas prioridades, se é que eu posso dizer assim, para o Ceará pensar neles para 2026. O time que vier querer levar só vai embora se pagar a multa, só vai pagando o valor integral da multa. O Ceará conta muito com essas duas peças, são dois jogadores destaques de 2025, né? O William Machado e também o Dieguinho, por isso o Vovô vai fazer um esforço a mais para mantê-los, mesmo jogando a Série B com a camisa alvinegra. Beleza, torcedor? Gostou do papo de hoje? Falando de contrato e também sobre atletas que têm contrato e também de reapresentação, que mudou, né? Não é mais dia 26 de dezembro, agora é dia 2 de janeiro. Tá aí, esses aí são jogadores que hoje têm contrato com o Vovô, para a gente saber, com você, torcedor, o que é que você avalia? Deveria trazer de volta essas 4 peças que estão voltando de empréstimo ou o Vovô deveria emprestá-los novamente? E aí são assuntos que teremos aqui ao longo do Jogada do Vozão, ao longo deste ano de dezembro, né, de 2025, tá acabando, dia 2 de janeiro tem reapresentação atrasada, o Vovô entra em campo dia 10 de janeiro, então teremos aí uma semana de preparação até a estreia do Ceará em 2026, e eu quero saber de você, torcedor que acompanha a Jogada do Vozão, das peças que deveriam ficar para a próxima temporada. Um forte abraço e até mais!